lembrando agora. Ô, Léo, boa noite. Devair também, boa noite. Ju, Gabriel. Bom, tem algumas pessoas já entrando. Legal que vocês estão por aqui. Faz tempo, né? Ixi, faz tempo que eu não faço live. Tô até um pouco destreinado, até um pouco nervoso aqui, um pouco destreinado, porque eu confesso para vocês que depois que eu fiz aquela sequência todas de live, eu simplesmente apaguei da minha memória como é que trabalha com isso aqui. Como é que faz, mexe com o Instagram, como é que... Enfim, como é que faz tudo funcionar direitinho. Então, oi Nino, boa noite. Então, na realidade, vocês me desculpem aí se eu falhar aqui na organização da live, porque eu estou um pouco destreinado, tanto no aparato tecnológico, quanto no ritmo de falar, de ordenar pensamento, de dar um encaminhamento aqui para as ideias que eu quero colocar para vocês através do trabalho desse fotógrafo que eu vou mostrar hoje. Então, alguém fez alguma pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Não. Oi. Então vamos lá. Boa noite para todos, de novo, né? Vamos começar então. Por que eu retomei as lives, né? Por que eu estou retomando as lives agora? Obrigado. Que estão desejando aqui boa palestra. Eu retomei as lives porque nos últimos tempos, bom, primeiro se deu já logo para perceber que eu estou aqui pelo canal da Rios Greco e não pelo meu canal, né, o Marcelo Greco. E eu observando junto com a Helena o conteúdo que a gente gerou nas lives e o retorno que eu tenho tido dessas lives, né? Tem aquelas pessoas que viram as lives no dia, ao vivo mesmo, e tem várias outras pessoas que me dão relatos de terem visto a live através do canal do YouTube da Rios Greco. E esses retornos têm sido muito interessantes no sentido de um entendimento do quanto valeu a pena ter feito aquilo, tanto no sentido de deixar uma forma de pensar minha para as pessoas, né, poderem acessar das formas mais diversificadas e nos momentos que é possível para elas acessarem, como para mostrar um pouco o que é a minha forma de pensar e o que é a forma de pensar que o Ateliê Rios Greco, o Ateliê de Ensino Rios Greco, tem como proposta, né? Como filosofia mesmo, né? A gente chama de ateliê exatamente porque é um lugar de experiências de criação através do olhar de quem cria, do autor, e não de uma pesquisa acadêmica, não de um ponto de vista acadêmico. Então, nesse sentido, eu vi que tinha total cabimento voltar a fazer essas lives, mostrando algumas outras coisas e colocando-as, porque é muito mais do que mostrar, né? Porque o sistema aqui de apresentação das coisas no Instagram é muito falho para poder dar um contexto muito mais profundo, né? Mas aqui é para vocês terem pelo menos algumas amostras de pensamentos, de reflexões, de ideias. E lá atrás eu fiz uma amarração o tempo inteiro com a poesia, né? Porque essa é a nossa forma de pensar, meu e da Helena, né? E aí é por causa disso também que eu sempre comecei com as poesias do Manuel de Barros e eu vou continuar fazendo isso hoje aqui, vou entrar nelas logo a seguir. Então, a ideia é essa, gente. Eu não vou fazer toda semana como eu fazia, eu vou fazer em intervalos de 15 a 20 dias, isso vai alternar um pouco, vocês vão sabendo. Então acompanhe aqui pela Rios Greco, acompanhe, se inscreva lá na newsletter. Ô Juan, boa noite. Nicole, bom você estar por aqui, Juan.
E tem um monte de gente já que ficou ali para trás que eu não vi. Ana Paula, Ju Gonçalves, boa noite. Emi, boa noite. Konbanwa, boa noite em japonês. Bom, então eu vou avisando vocês quando eu for fazendo essas lives. A ideia é a cada 15 dias, mas a cada 20 dias. Eu acho que também teve um esgotamento, tanto de quem faz quanto de quem ouve, né, as lives. Então vamos lá, hoje o fotógrafo que eu vou apresentar é um fotógrafo que eu já falei na live do dia 1º, deixa eu pegar aqui minha cola, dia 1º de agosto de 2020, o Seiichi Furuya. Eu vou mostrar um livro novo dele. E por que eu escolhi o Seiichi Furuya para começar essas lives novas? Por algumas razões, né? A primeira, porque eu acho que esse trabalho novo dele, chamado Face to Face, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele é um encerramento de um ciclo da carreira dele artístico, né? de uma abordagem, em que ele fez diversos livros, como eu já falei lá atrás. Boa noite. E o trabalho dele, ele tem essa dupla entrada para mim. Ele tem uma entrada, primeiro, que por um aspecto de um assunto que me interessa muito e que nas lives isso aparece, no conjunto das lives isso aparece, que é a questão dos relatos pessoais, né? Dos diários fotográficos. Né? O trabalho artístico dele todo foi baseado em cima da própria memória, da própria história dele. Então esse é um assunto que me interessa muito e não é à toa que o primeiro curso que o Ateliê de Ensino Rios Grego fez, né, que a Rios Grego fez, foi sobre diários fotográficos. Eu acho que tem algumas pessoas que participaram, que entraram agora aqui, por exemplo a Solange, que eu acho que valeu a pena, que foi interessante. E a segunda entrada no trabalho dele é a questão da fotografia japonesa, que esse é um outro assunto que eu estudo há muito tempo e que é motivo também de pesquisa minha, e eu finalmente formatei um curso chamado Um Olhar sobre a Fotografia Japonesa. Não é um curso que conta a história da fotografia japonesa, não tem essa pretensão, porque é muito profundo e muito complexo, né? E muito amplo, mas eu faço um percurso artístico por tudo aquilo que eu acho que foi marcante na história do desenvolvimento da fotografia japonesa, entendendo as questões, correlacionando o desenvolvimento artístico dos fotógrafos, o meio fotográfico, com as questões da tradição da cultura japonesa. Esse é um curso que a gente vai abrir inscrição, acho que ainda na sexta dessa semana ou da outra, não tenho certeza, acho que é dessa semana. E aí então, esse trabalho do Seiichi, esse trabalho do Seiichi como um todo, é um trabalho que me cativa por essas duas abordagens, que são os assuntos que eu realmente mais tenho estudado. Também não é à toa que tem tanta live minha sobre a fotografia japonesa. Então, antes de eu entrar no assunto, né, eu recomendo que vocês, depois dessa live aqui, se vocês quiserem, voltem a ver lá a live do dia 1 de agosto, que eu não vou falar aqui, eu não vou repetir as coisas que eu falei lá, não vou repetir aqui, só algumas pequenas coisinhas para a gente poder se relembrar e se contextualizar com esse material novo que eu vou falar aqui, que é o trabalho Face to Face, que foi o último livro que ele publicou. Esse livro, vamos lá, esse livro, a história é a seguinte, se vocês se lembram, eu vou pegar aqui a minha cola, eu vou só pegar algumas coisas importantes da fala passada. Não, vamos começar primeiro com o Manuel de Barros. Eu estava esquecendo já disso, aí tá vendo? Eu estou sem prática mesmo. Então eu vou ler um poeminha do Manuel, que é do Ensaios Fotográficos, chamado Ruína. Um monge descabelado me disse no caminho: eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de fazer alguma coisa ao jeito de tapera, alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tenha entrado para o arcaico, ou mesmo de uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto, um parênteses. E continuou. Digamos a palavra amor,
A palavra amor está quase vazia, não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio pode nascer de um monturo ou monturo. E o monge se calou descabelado. Bom, eu acho que isso já é muito bonito e um monte de entradas para a gente ver o trabalho do Seit, né? Mas o Seit, agora falando rapidamente do Seit, para a gente entrar no livro, eu vou pegar algumas poucas coisas da outra live que eu acho que são importantes, que falam do Seit, né? Como vocês sabem, ele abandona o Japão, passa 2 anos viajando, tá lá tudo na live, passa 2 anos viajando pela leste europeu até chegar na Áustria. Em 75, 77 ele conhece a Christine Gostler, que vai ser a futura mulher dele. Em 78 ele casa com ela. 81 eles têm um filho. 83 ela é diagnosticada com uma esquizofrenia, mas não dizem de que grau que é essa esquizofrenia. Em 1985 ela se mata. Esses 7 anos juntos vão ser fonte de criação, não somente isso, mas são fontes de criação e de pesquisa de 35 anos de carreira do Seit. Ele fez 5 livros e esse livro, Face to Face, é o último livro que ele fez em 2018 e segundo o que está escrito no próprio livro, na entrada do livro, só para a gente ter claro, ele fala o seguinte, logo na entrada do livro, assim: esta deve ser a última de minhas memórias, ou seja, ele está dando por encerrado um ciclo de 35 anos de pesquisa em cima das memórias dele, nesses 7 anos que ele teve casado com essa moça, com a Christine. E quando ele fala do trabalho dele, ele fala assim: se você considerar que tirar fotografias é, em certo sentido, uma questão de fixar tempo e espaço, a documentação da vida de um ser humano é excepcionalmente emocionante. Ao encará-la, fotografá-la e olhá-la em fotografias, também vejo e descubro eu mesmo. Olha que incrível, né? Tão simples. Bom, então o que acontece? Ele conhece a Christine. A Christine, é impressionante isso, né? É uma pessoa que foi tão... a sua imagem foi tão trabalhada por ele, né? E eu não encontro em nenhum lugar, talvez eu seja ruim de pesquisa, mas eu não encontro em nenhum lugar a data em que ela nasceu. Mas ela deve ser muito próxima da idade dele, como ele nasceu em 50. Eles se conhecem quando ele já está lá com seus 27, 28 anos de idade. Eu acho que ela devia estar nessa faixa também. Bom, mas a Cristina ela se formou em História da Arte e ela... História da Arte não, desculpa. História da Arte, isso mesmo. Estou pegando aqui da minha colinha aqui para não esquecer. E ela trabalhou durante muitos anos numa rádio fazendo programas sobre... Como se diz? Programas documentários. Ela trabalhava com documentário, né? E é interessante esse dado, porque a Cristina ela se interessava pela fotografia pelo aspecto da documentação, né? Ela era uma estudiosa de arte e ela trabalhava com documentário em filme. Então ela tinha uma relação com a fotografia de interesse, é claro, a gente percebe por aí, mas ela não era uma fotógrafa. E ela casa com o Seit, que é um fotógrafo, mas que durante muitos anos morou na Áustria, na verdade, como intérprete. Ele tinha a fotografia como realmente um meio de fazer artístico e não de ganhar dinheiro. Ele ganhava dinheiro sendo intérprete do japonês para o alemão. Bom, então ele desenvolve, né, vários livros. Eu mostrei um livro para vocês. Ele tem, na verdade, 5 livros em que ele conta essa relação dele com ela. E, segundo relatos, né, ele estava fazendo uma pesquisa e fazendo uma organização, porque ele já estava com a ideia de encerrar esse período da vida dele e de explorar esse momento da vida dele nesse sentido de entendimento das próprias memórias, né? Ele estava fazendo uma organização de tudo que ele fotografou da Christine no sentido cronológico, que não é o que ele faz nos livros. Nos livros a imagem dela está vinculada, e o ritmo das narrativas dos livros estão vinculadas a um ritmo afetivo. Então a memória da gente não é linear, né? Então ele instala na linguagem, na narrativa dele, essa não linearidade no sentido cronológico.
E quando ele faz isso, ele vai pesquisar, começa a dar uma resgatada nas fotografias que ela tinha realizado naqueles 7 anos. Ele descobre um conjunto de retratos que ela tinha feito dele durante os 7 anos. Em alguns momentos, um retrato que é exatamente no mesmo lugar, no mesmo momento, né? Lado a lado, no sentido de ser a mesma paisagem de fundo em que ele fotografa ela e depois ela vai lá e fotografa ele exatamente no mesmo lugar. Em alguns outros momentos ele constrói, tem uma história ali de plano e contraplano, ela fotografando ele e ele fotografando ela. Em outros momentos são fotografias de mesmo período, de momentos muito próximos, em que ela também estava fotografando ele. Bom, e aí ele resolve então construir um livro que é o diálogo entre o que ela fez e o que ele fez, e dentro desse sentido cronológico. E ele dá então voz para ela dentro do trabalho de uma maneira bastante interessante, que é o que nós vamos ver. Quando ela, ali no início da década de 80, ela começa a estudar artes cênicas e começa a estudar a encenação como atriz, né? Dentro dos estudos de encenação dela, ela começou, não por causa mas foi uma consequência, aparecer dentro dos estudos cênicos dela os sinais de que ela tinha algum distúrbio psíquico, que fez com que ela fosse aos médicos e descobriram que ela tinha essa esquizofrenia. E é interessante porque esse lado das artes cênicas aparece muito no trabalho, né, dele e dela, nesse livro que eu vou mostrar para vocês. Porque em muitos momentos, claramente, existe um retrato quase que meio, no sentido meio um snapshot, uma coisa totalmente natural, descontraída, o outro perdido em algum momento especial, tudo. Em outros momentos são retratos posados, a maioria deles é um retrato posado, mas em muitos momentos existe um jogo de performance entre eles, e isso é muito claro nesse jogo de performance, e vocês vão perceber isso no livro. Então é muito interessante, tem uma fala dele também que eu acho muito interessante para a gente pensar quando for olhar esse livro. Ele fala assim, que nela, quando ele fotografa ela, né, nela eu posso ver a mulher que passa diante dos meus olhos. Eu posso ver a modelo, eu posso algumas vezes ver a mulher que eu amo, e outras vezes eu posso ver o perfil da mulher que eu tenho dentro de mim. E aí eu acho isso muito interessante, muito bonito, porque ele faz um exercício de confrontação, né? Quando você imagina, a mulher morre em 85, nós estamos falando de 2021, né? Quer dizer, voltando um pouco, quando ele faz isso, que é em 2017 para 2018, então de 85 a 2015 são 30 anos, 32, 33 anos depois, ele vai de novo, dentro do percurso dele, fazer uma releitura das fotos que ele fez dela, mas ele vai se confrontar com o olhar dela para ele, com os jogos que tinham entre eles, as afinidades ou não, as relações que haviam entre eles, mas também ele traz uma outra componente, que é o olhar dela para ele, claro, isso é óbvio, mas que é ele se rever através do olhar dela, né? Então ele vê como ela via ele e quem ele era naquela época, né? Então tem uma outra confrontação muito importante da gente observar nesse trabalho. Que mais aqui que eu podia falar antes de a gente ir para o livro? Eu acho que é isso. Eu tenho mais um poeminha, antes de a gente entrar no livro, rapidinho, mais um poeminha para a gente esquentar aqui os nossos olhares, né? Do Manuel de Barros, agora também no mesmo livro, um outro poeminha chamado Autorretrato. Ao nascer, eu não estava acordado, de forma que não vi a hora. Isso faz tempo, foi na beira de um rio. Depois eu já morri 14 vezes, só falta a última. Escrevi 14 livros e deles estou livrado. São todas repetições do primeiro.
Posso fingir de outros, mas não posso fugir de mim. Já plantei 18 árvores, mas pode que só 4. Em pensamento e palavras namorei 90 moças, mas pode que 9. Produzi desobjetos, 35, mas pode que 11. Cito os mais bolinados, um alicate cremoso, um abridor de amanhecer, uma fivela de prender silêncios, um prego que farfalha, um parafuso de veludo, etc, etc. Tenho uma confissão. 90% do que escrevo é invenção, só 10% é mentira. Quero morrer no barranco de um rio, sem moscas na boca descampada. Então vamos lá. Eu vou agora, deixa eu ver onde aqui eu inverto numa câmera, é aqui. Então esse livro, né? Vamos falar de algumas questões, vamos desabilitar os comentários um pouquinho, só para eu poder mostrar melhor o livro. O que nós temos aqui? É um livro no tamanho de 25,5 por 20,5 de miolo, mais assim 1 centímetro de lombada, dá 21,5. É um livro que tem uma capa dura, né, impressa com uma laminação fosca. A capa ela não é, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ela tem a guarda desse lado, mas ela não é totalmente, não tem o debru, então o papelão do miolo aqui está exposto, o que eu acho isso uma questão interessante de pensar na durabilidade. Ela tem uma lombada num tecido de revestimento com um hot stamp onde ele coloca o nome dela e o nome dele. E aí tem essa construção gráfica aqui. A editora é a Chose Commune. Bom, esse livro é um livro que tem uma característica que para mim me incomoda bastante, mas eu entendo quais são as questões financeiras e práticas de produção gráfica, mas é um livro que foi impresso em contrafibra. Então ele é um livro chato de manipular. Bom, aqui está lá a frase, It must be the last of my memoir. E aí o livro começa assim, ó. Aqui tem a data dele do lado esquerdo e aqui tem os lugares que ele vai mostrar cronologicamente. Aí tem uma coisa interessante logo de cara, que é assim, ó. Ele vai então construir uma troca de olhares entre ela e ele, né? Logo de cara a gente vê, ele está usando, vou colocar um pouquinho mais para trás, ele está usando uma câmera de cinema, que é o que ela fazia, e ela está usando uma lente de uma câmera fotográfica, que é o que ele fazia. Né? A maioria das fotografias dela estão na página recto, e as fotos dele estão na página verso. Né? É interessante porque quando você faz isso, ele está dando voz para ela e prioridade para o olhar dela. A luz aqui está um pouquinho ruim, né? Está dando prioridade para o olhar dela, porque quando a gente vira a página do livro, a gente sempre olha para a página recto. Né? E aí ele vai também fazer um jogo de aproximações na diagramação, mostrando alguns aspectos sutis do tipo de enquadramento, da posição que cada um se encontra, se é no mesmo momento ou não. Tem vários jogos. Né? Então aqui, por exemplo, você vê que é o mesmo lugar, o mesmo fundo, né? E ele monta o livro de uma tal forma que a gente tem uma ilusão de que eles estão juntos nessa foto. Aí eu vou seguindo aqui, o livro é extenso. Aqui, por exemplo, né, é o mesmo lugar, ela retratando ele e ele retratando ela. Se você for ver essa parte aqui, ó, é o que está aqui atrás. Né? E aqui é bem interessante, ó. Aqui é o momento exato da fotografia, né? Então ele está lá com a câmera dele médio formato, fazendo esse retrato dela, que é um retrato que aparece no outro livro dele. É o primeiro retrato dela no livro que eu mostrei para vocês, lá do dia 1º de agosto. E aí tem imediatamente o retrato que ela faz dele. Né? De novo, né? O mesmo lugar. Eu não vou mostrar o livro inteiro. De novo, uma troca, como se eles estivessem realmente no mesmo momento fazendo esse jogo, um fotografa o outro. E aí eu vou dando alguns saltos, em alguns momentos que a gente parece de novo aqui, como se a gente estivesse num ambiente único, né? Junto com eles, vendo a cena. Aí a gente vou dar aqui, por exemplo, ela se insere, né? Na sombra aqui.
Você vê que é o mesmo lugar, ele vai lá e senta no mesmo tronco, ela vai lá e senta no mesmo tronco e os dois fazem a mesma foto, né? A mesma foto não, mas o mesmo cenário. E aí vai para 1979 e o jogo continua. Aqui, por exemplo, eu acho muito bonito isso. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho antes. E aqui, por exemplo, que claramente não são dois retratos feitos simultaneamente, são retratos feitos em momentos diferentes, né? Mas parece que ele tenta construir aqui uma certa relação. Se vocês forem olhar, vocês vão ver que ela não tem o rosto em evidência, e aqui a única coisa que tem em evidência é o rosto dele, né? Não tem mais nada. E aí eles vão, aqui a mesma coisa de novo, né? O papel é um papel uncoated, né? Então é um papel bastante fosco, é um papel que tem um branco bastante duro, não dá para perceber aí para vocês, mas aqui tem isso, né? E aí de novo agora aqui já uma performance, né? A mesma janela em momentos com retratos diferentes, né? E aí a gente percebe que em algumas poucas fotografias, em algumas poucas viradas de página, tem essa inversão. Ela ganha a página da direita, né? A página do recto. Aquela primeira foto que ela aparece, que é o início lá do outro livro. Depois alguns momentos retratos assim. Eu vou dar uma passadinha mais rápida aqui. Aqui também é muito interessante, ó. Né? Claramente não é o mesmo lugar, a mesma cena, mas ele constrói essa relação entre eles, né? De um jogo de sombras. E aqui, de novo, é o mesmo instante, né? Ele fotografando ela e ela fotografando ele. A gente percebe aqui pelo gramado aqui no entorno, a estrada, que é o mesmo momento, né? Aqui também, né? Só que aqui ele posa para ela num lugar, num cenário, vejam lá no fundo, né, as montanhas, depois ela vai lá e posa para ele. Bom, aí eu vou dar uma corridinha com o livro. Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui, ó. A gente percebe claramente o jogo performático aqui, cênico, né, acontecendo. Alguns momentos mais descontraídos, né, e ele vai relatando uma relação, de como essa relação se desenvolveu, né? De novo, o mesmo cenário, a gente percebe aqui, inclusive, que ele fez um enquadramento aqui, né? A linha do fundo aqui igual, e você percebe, inclusive, que tem a diferença de altura deles, né? Bem bonito isso. Aqui a capa do livro, né? E o livro tem isso interessante, né? Porque a capa está aqui, e a contracapa é essa, que é o oposto do que tem aqui, né? Aí vamos mais para frente, retratos comuns, né? Você vê como tem que ficar lutando com o livro para que ele fique aberto, né? Não é agradável de virar o livro. Eu vou passar um pouquinho. Aqui tem um jogo interessante, a gente fica sempre em dúvida se é o mesmo lugar ou não, porque a gente vê a parede azul, né, ó, ao fundo, mas ele com a luz natural e ela usando um flash que gera uma experiência totalmente distinta, né? Próxima live eu já vou estar mais traquejado de novo. Aí nós vamos já para 81. Eu acho que aqui também é bem interessante, porque aqui é o momento, né, que vai nascer o filho. E aí de novo a gente vê, né, olha o cenário de fundo desse retrato. E aí o filho nasce, então tem aí um outro jogo, né? Ela se colocando através de um retrato que ele fez dela. E aí vai se desenvolvendo, eu vou pular algumas coisas, porque aqui é bem interessante também, porque aí é ele com a família dele viajando, né, para apresentar o neto para a família dele, porque ele morou o tempo inteiro com ela, na realidade, na Áustria.
E aí vai se desenvolvendo toda essa história. E aqui deixa eu mostrar umas coisas que são mais interessantes. Aqui já com o filho, então o filho é o... Aqui, ó. O filho é a triangulação sempre, né? Passa a ser a triangulação a partir desse momento, é a triangulação que tem... não é só mais ele, não é só mais ela, daqui para frente é sempre ele com o filho, ela com o filho ou com parentes, né? Mas olha que interessante, porque aqui, por exemplo, para mim me parece ter realmente uma relação bem performática, né? Ela está com uma roupa branca, posando ali do lado dele, o cabelo dela está cortado, tá, né, separado ao meio, dá para perceber. Quando a gente vai para ele, é exatamente a mesma coisa. Eles estão mais ou menos na mesma posição, os dois estão de branco, os dois estão com o cabelo separados do mesmo jeito. Para mim aqui tem uma performance de alguma coisa que eles estavam experimentando juntos, né? E aparece aqui. Aí depois aqui essas cenas de família. Enfim, né? Aí vai indo até o momento aqui, 83. Né? Ele faz uma passagem por todos os anos. É que eu estou pulando o livro, porque não dá pra gente ver tudo, né? Aqui é muito forte também, né? É o filho fazendo aniversário, né? 2, 3 aninhos. Ou 2 aninhos, acho que é 2. E aí aparece ele com esta mulher que não diz quem é, mas me parece alguém da família dela, a mãe dela, talvez. E ela. Eles dois ocupando a mesma posição, né? Exatamente a mesma posição no quadro. Aqui já é o ano que ela já está devidamente diagnosticada, né? E aí já aparece aí um outro... É quase como um registro mesmo do dia a dia. Nessa troca, né? Aqui uma coisa muito posada e anteriormente uma coisa mais snapshot, né? Aí 84, aí de novo a gente já vê um outro tipo de postura deles, né? Ele tá bem escuro nessa foto junto com ela, com o menino, aliás. Ela tá aqui com o filho. Mas tem sempre essa triangulação que eu estava falando para vocês, né? Ele com o filho, ela vai lá e fotografa. Ela com o filho, ele vai lá e fotografa. Ela aqui com um avião de aeromodelismo e ele com uma pipa. E aí o livro vai se desenvolvendo. Aqui a gente já vai vendo toda uma tensão maior. Aqui, né, 85, ela já está... É o ano que ela vai se suicidar, né? Aqui você vê, né? Ele com a camisa do Mickey, ele com a camisa do Mickey, ele dentro de casa, lá fora. Ou seja, são momentos diferentes, mas muito provavelmente no mesmo dia, né? Aqui de novo. Essa eu vou colocar mais perto. Tá ele sentado, ela sentada, né? Aqui. E depois ele no mesmo cenário, sentado aqui, a cadeira sempre vazia, né? A cadeira do outro sempre vazia. Eu acho isso muito forte. E aí aqui no final, já bem no final, no mesmo lugar, né? Já um retrato mesmo, retrato de família mesmo, né? Documentando mesmo. Esse retrato também tem no outro livro. É aqui ela tá retratando ele meio doente, né? Usando nem sei o que é isso que tem ali. Uma
coisa para talvez para o ronco, sei lá. E aí o livro acaba. Tem um pequeno texto no final, mas não é um texto relevante para nós aqui, né? Então eu vou voltar para cá. Agora eu vou abrir os comentários. Deixa eu beber uma aguinha aqui enquanto vocês... Então vamos lá. Então, com esse livro, né, como eu falei, ele considera encerrada a história dessa construção de uma memória do que foi a vida dele durante 35 anos após quando ele conhece a Christine e acaba tendo um filho, a história toda se desenvolve. Por que será que ele usa aqueles papéis azuis no meio? Por que será que ele usa aqueles papéis azuis no meio? Para a divisão dos capítulos. É isso que você está falando? Porque ali está sempre escrito o ano e os lugares por onde ele vai passar. Né? Os lugares que estão registrados nas fotos que nós vamos ver. É bem uma coisa meio de documentar. Né? A cor azul, que é a cor também usada aqui, né? Eu acho, é um achismo meu, tá? Porque o azul tem essa cor muito, ela rebaixa muito as nossas emoções, né? Assim, no sentido de ela é uma cor de a gente olhar com amplitude, a gente olha o céu azul, né? A gente olha o mar. Então a cor azul tá relacionada muito com uma certa serenidade, né? Acho que simbolicamente ela representa muito essa serenidade. E talvez seja isso que ele quis mostrar, não sei, mas também isso é uma especulação minha, né? Como objetivo direto é a divisão dos capítulos que ele coloca. Que mais? É um livro extenso, não é um livro curto, né? Ele tem 150 fotografias, são 75 fotografias de cada um, com 168 páginas. É um trabalho extenso. E é um trabalho que quando você chega no final você está um pouco cansado. Não acho que é um livro que a gente veja em uma única vez. A gente tem que olhar várias vezes, porque cansa pegar o livro e fazê-lo inteiro, né? Seguir de cabo a rabo numa vez só. O Sage tem uma coisa que eu acho muito interessante dentro da minha pesquisa como da fotografia japonesa, porque ele vai muito cedo, né, para a Europa, mas claramente, ele nasceu em 1950, claramente ele não tem uma influência muito forte da fotografia japonesa, da escola da fotografia japonesa. É claramente no tipo de fotografia que ele faz, vendo esse trabalho, não, mas todos os outros trabalhos, o livro que eu mostrei na outra live, e outros materiais que eu conheço dele, ele tem uma influência muito mais da fotografia ocidental mesmo que da fotografia oriental, né? E isso é interessante, porque ele é meio não só ele, né? Mas ele tem um caminho distinto, assim como, por exemplo, Yasuhiro Yamamoto, um outro fotógrafo japonês que cresceu em Chicago, estudou no Instituto de Arte e Design de Chicago, e ele tem uma fotografia fortemente documental relacionada com a fotografia ocidental, ou Hiroshi Watanabe também, né? Espera aí que eu vou ler o que a Rafaela está falando aqui. É um olhar sobre uma vida toda, né? Tem que ser extenso e cansativo. A transformação do tempo, das pessoas, da relação entre eles. Não sei se precisa ser cansativo por causa disso, mas é interessante a gente pensar que tem que contar essa história de uma maneira tão interessante assim, realmente não daria para fazer com poucas fotos, concordo. Mas também acho que é isso, os livros não são para serem vistos de uma vez só, né? Para serem vistos ao longo de um tempo, né? Mergulhado por diversas formas diferentes, né? Caminhos diferentes, cada hora você pode olhar um livro de um jeito diferente.
Aqui está assim, Luciane, que esteve nos diários fotográficos recentemente, bom estar aqui. Oi, Lu. Alguma reflexão sobre a utilização do preto e branco e colorido em algum momento na mesma cena, preto e branco e colorido? Olha, essa questão de você construir uma história, quer seja através de um formato de série ou através de uma narrativa, porque a gente fala muito de narrativa, hoje está na moda falar muito de narrativa visual, tudo é narrativa, mas isso é um equívoco, porque na verdade não é só a narrativa visual que se faz num livro de fotografia, você tem outras estruturas visuais, né? Misturar, nesse caso, quer seja uma série de fotografias ou quer seja uma narrativa, misturar cor com preto e branco dentro da linguagem requer uma certa competência poética na construção daquilo, né? Porque oferecem coisas diferentes. No caso, oferecem experiências sensíveis totalmente diferentes, né? Então, lidar com isso junto não é uma tarefa fácil. Eu conheço alguns livros que têm isso e que funcionam bem assim, mas não é uma tarefa fácil. Nesse livro especificamente, eu acho que a questão aqui não é de construir, né? É uma questão de pontuação cronológica mesmo das sequências. Então, se num certo momento os dois estão fotografando em cor, ok, se está num outro momento cada um de um jeito, eu acho que ele respeitou a natureza de cada um, né? Então eu não vejo um problema, não. Eu não me incomodo nem um pouco, porque eu entro nesse trabalho sabendo que eu estou vendo exatamente essa confrontação do olhar. Ele olhando para ela olhando para ele, e eles construindo junto uma história ficcional, né? Que ele vai amarrar depois de 35 anos, mas porque ali tem jogos de performance, tem um jogo de construção de algo que estava ali sendo feito entre eles, que não é só do registro pessoal, né? Tem o registro pessoal do cotidiano banal, mas tem também esse jogo performático entre eles, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque é algo que não se finalizou, ele finaliza agora, né? Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer, mas espero que sim. Eu não entendi muito bem a mudança da regência do livro. As fotografias dela começam na página recto, não retro, é recto, e as dele na verso. E depois inverte, por quê? Tem um momento, o primeiro momento que isso acontece é com aquela fotografia. Deixa eu mostrar no outro livro. Daquela fotografia dela, posando para ele no lago, né? Que é essa aqui, ó. Né? É a terceira foto desse livrinho aqui, que foi o que eu mostrei na outra live. Esse é o primeiro momento. Eu acho que é muito importante essa pontuação, porque essa pontuação marca todo um percurso dele, dos trabalhos anteriores dele. Ele está fazendo uma citação para o trabalho anterior dele, né? Ele está fazendo esse exercício recorrente aos outros trabalhos. Depois, aos poucos, ela vai aparecendo na página recto, e no último ano, a predominância, nos últimos 2 anos, né, a predominância é dela na página da direita, mas não só, né? Mais para o final ele volta, quer dizer, no ano de 83 e 84 ele inverte mais, fica mais ela do lado da recto, mas depois em 85, olhando aqui de novo, ele volta para isso. Eu acho que são... eu não posso te afirmar, porque não tem nenhuma documentação sobre isso, eu estou só tendo a minha experiência com o livro. Me parece que os momentos são momentos chaves da vida deles, em que ele mostrá-la passa a ser mais importante do que a gente seguir o olhar dela na naturalidade do processo. Eu acho que é isso, Ana. Vamos ver. Não, Rafaela, a Rafaela está perguntando. Podemos dizer que a autoria do livro é de ambos, certo? Ainda que se localize dentro da produção fotográfica dele, especificamente? Não, eu acho que não. Eu acho que a autoria é dele, porque ele se apropria das imagens dela, ele dá voz para ela, ok, mas ele se apropria da imagem dela. A gente não sabe o que ela faria com esse material. Quais são as questões dela com esse material? Por que ela fez isso? Como é que ela gostaria de organizar e apresentar isso? A gente não sabe. A gente está vendo a leitura dele sobre isso. E muito provavelmente tem outras tantas coisas que a gente não viu. Então eu não acho...
Não seja que seja uma autoria de ambos, não. Eu acho que é uma autoria dele, usando imagens dele e imagens que ele se apropriou dela. Ele dá voz para ela, mas ele se apropriou dela, do material dele, né? Quer dizer, desculpa, do material dela, né? Não é porque ela fez a foto que ela é a autora. Desse livro especificamente, não. De outros, tudo que ela tivesse feito, né? Mas ela não fez porque não era a área dela, né? Não era isso que ela queria. Que mais? Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui para trás. Não sei se eu te respondi, Ana. Acho que não deixei nada para trás, não. Ninguém quer perguntar mais nada? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não, não tenho muito mais para falar para vocês sobre esse assunto. O que mais que eu posso falar? Bom, enfim, o Seiichi é um dos fotógrafos que eu vou apresentar nesse curso, né, um olhar sobre a fotografia japonesa, exatamente por causa dessa perspectiva que eu falei. Ele é um fotógrafo, eu não sei qual a palavra correta de usar, ele é um fotógrafo fora da curva dentro da história da fotografia japonesa, ele e alguns outros fotógrafos, porque ele não vive o conceito. É claro que a gente percebe nas fotografias dele muitas questões que são da cultura japonesa, da tradição cultural japonesa, e isso eu percebo, mas enquanto uso da linguagem, que é o uso da fotografia, a influência dele é totalmente ocidental, não tem nada do oriental. Seria possível explicar a relação apropriação de imagem versus autoria? Eu não entendi muito bem. O Flávio, você sabe qual foi o diagnóstico dela? Eu sei que eu já vou te responder também, tá, Lu? Flávio, eu sei que ela teve diagnóstico de esquizofrenia. Agora, exatamente qual o grau de esquizofrenia e a complexidade desse quadro, né, do diagnóstico desse quadro, eu não sei te dizer. Realmente não sei te dizer. Não tem documentação sobre isso, pelo menos que eu tenha encontrado. Não vi nada disso. Agora, não devia ser uma coisa muito simples, né? Porque ela se suicida de uma maneira muito forte, né? Ela se joga. E o Seiichi fala claramente que a chave para todo o desenvolvimento do trabalho dele é a cena que ele viu dos 2 sapatinhos dela ao lado da janela que ela tinha se matado. Então eu acho que não devia ser algo leve, né? Antes de entrar na pergunta aqui da Ana Bacan, seria possível explicar a relação apropriação de imagem versus autoria? Eu preciso entender melhor o que você quer saber, porque não está claro essa pergunta. Eu tentei elaborar um pouquinho mais e eu tento responder. Eu fico com a impressão de que a inversão tem um pouco a ver com ela estar ou não ali, por causa da doença. Eu não sei te dizer, porque 78, ela não tem essa doença diagnosticada e é bem o início da relação deles, aquele retratão dela no lago. Eu não sei se é isso, talvez mais para frente, mas eu não sei se isso. Eu acho que tem mais uma necessidade dele se colocar em alguns momentos, né? Eu acho que isso me dá um jogo um pouquinho mais dessa impressão, mas eu preciso olhar com calma de novo e pensar sobre essa perspectiva para poder te responder melhor. Você percebe alguma alteração do olhar fotográfico dela, das fotos que ela fez após o diagnóstico? Olha, não após o diagnóstico literalmente, eu vejo sim. Eu vejo primeiro um olhar, ele olhando para ela e o olhar dela, né? Primeiro falando disso, por exemplo aqui. Ela já tem um olhar diferente, ela tem uma expressão diferente. Então eu acho que aqui a gente percebe que em algum momento tem uma virada na vida dela, que se você não sabe qual que é a história, porque a expressão dela muda muito. E em relação a ele, os retratos têm jogos ainda, né? Desse jogo meio... Tem menos coisas dessa relação performática, ou seja, ela meio que abandona um pouco isso, ou eles abandonam, né? E vira mais um registro bem do cotidiano mesmo, com uma câmera quase que um registro de instantâneos mesmo daqueles momentos, né? Então a gente percebe,
por exemplo, né, aqui, né, ela fotografando ele enchendo a banheira, depois ele fotografou ela, né? Olha a cara dela aqui. Mas a gente percebe que a preocupação dela está mais, a percepção dela está mais vinculada ao cotidiano, aquele jogo todo de performance, um jogo mais de construção de um entendimento, muda, né? Aqui, por exemplo, a imagem dele é bem tremida. Então tem uma mudança assim no olhar dela. O olhar dela não é mais o mesmo, não. Tem uma certa distância também, né? Ela está sempre fotografando eles com uma distância um pouco maior. Tem algumas coisas que a gente poderia olhar para isso, sim. É uma boa questão essa, né? Porque no início você vê que eles estão muito próximos, né? Eles estão muito se relacionando diretamente, né? Ele e ela. E eu acho isso tem essa mudança bem... Parece que a fotografia pode ter sido uma importante ferramenta de entendimento entre eles, porque a esquizofrenia traz um lapso entre realidade, delírios e alucinações. Mas já tinha antes, né? Esse é o ponto. A esquizofrenia é um marco na relação deles, acontece bem no meio da relação, mas não é esse o ponto fundamental, porque eles já faziam isso desde 78, e ela tem diagnosticada em 83. Então, eu acho que tem uma descoberta de um pelo outro, esse jogo de performances, tudo isso. Eu acho que isso sim, isso vai construindo a relação, né? O cotidiano, né? Greco, você encontra, o Juan está perguntando, você encontra alguma ligação com a viagem de inverno do Araki e esta? Diga no sentido cultural e vernacular, os conceitos da sociedade japonesa, apesar das mortes e fotos serem bem diferentes? Puta, Juan, eu já pensei muito sobre o trabalho do Araki em relação à questão da mulher dele, né? E depois ele faz primeiro aquele Sentimental Journal, que é a registro da lua de mel, e depois quando ela morre, ela é fruto da vida dele inteira, antes e depois da morte dele. Mas eu não no sentido cultural e vernacular. Eu acho que o Araki tem, nesse sentido, muito mais força que o trabalho dele. Eu acho que ele não tem a mesma potência que o trabalho do Araki nesse aspecto da relação direta com a questão cultural japonesa, com esse registro mais vernacular da vida. Eu acho que não. Eu acho que não. Não sei se eu entendi sua pergunta direito. Conceitos da sociedade japonesa. Sim, mas eu preciso pensar, Juan, para te responder com mais honestidade isso, com mais seriedade, eu preciso pensar sobre isso. Você me levantou uma questão que eu não tinha pensado, eu vou pensar e depois eu posso te responder. Obrigado aí pelo teu questionamento. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, não. Boa. Vou deixar anotado aqui. Que mais? Mas boa mesmo, Juan, porque eu nunca tinha feito essa relação direta, não. De reflexão, né? De confrontação, não de reflexão, de relação direta, mas de confrontação sobre as questões. E eu acho ele muito distanciado da cultura japonesa quando você vai olhar o trabalho dele, né? Ele é realmente quase um europeu. Ele passa a boa vida dele na Europa, né? E ele é quase um europeu. O interesse dele é outro. É bem diferente nesse aspecto. É claro que a gente vê os traços da cultura japonesa, né? Os conceitos de wabi-sabi, conceitos de ma, quer dizer, tem coisas que fazem parte da estrutura emocional de um povo que você percebe no trabalho dele, né? Mas eu tenho um pouco de medo de aproximar muito coisas que são na sua essência como criação distintas. Também bem europeu, com certeza, assim como Yasuhiro Yamamoto, assim como o Hiroshi Watanabe, né? Quer dizer, tem vários, né? Tem esse descolamento dessa escola japonesa de fotografia e que esses fotógrafos vão procurar a Europa. Acho que só isso seria já uma outra coisa para pesquisar, né? Que não é o meu tipo de pesquisa especificamente com a fotografia japonesa, mas a relação das tradições da cultura japonesa com o olhar, né? E a potência que a fotografia tem, por que a fotografia tem a potência que tem dentro do Japão, né? Mas isso é uma outra história. Que mais? Acho que já está quase na hora de acabar aqui, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta.
Não? Ninguém tem mais nada? Vamos dar mais um minutinho aqui rápido, aí eu encerro. E aí, só relembrando, né? Eu vou, daqui uns 15 dias, ou 3 semanas, 2 a 3 semanas, eu faço uma outra live. E eu vou fazendo isso com um intervalo maior para a gente não ficar tão cansado, né? De tanta coisa que a gente já viu e tanta coisa que a gente está vendo. E é cansativo para todo mundo, para quem está aqui e para quem está aí. Mas eu aviso. Então, acho que se não tem ninguém mais para perguntar nada, eu espero que tenha sido boa aí para a gente retomar nossos encontros. Acho que não tem mais ninguém, né? Então tá bom, gente. Agradeço aí pela participação de vocês e a gente se vê em breve. Tchau, Lúcia. Tchau, tchau. Até logo. Obrigado, Solange. Obrigado, Eli. Vamos lá esperar, a pessoa está acabando de responder aí. Obrigado, Juan, Emi, Miriam, Cicéia, Léo, Su. Abraços. Eu vou desligar, tá, gente? Então, bomba.